Olá pessoal, boa noite. Iniciaremos agora uma aula sobre sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração ele compreende um conjunto de símbolos e regras que servem para representar os números. Esse sistema ele é exatamente a evolução dos métodos primitivos de contagem. Os números eles foram criados, né, para representar quantidades e para que os seres humanos começassem a contar objetos e o que demais necessitasse, certo? Então, cada civilização ao longo do tempo foi criando o seu sistema de acordo praticamente com a sua cultura. Então, aqui nós temos um exemplo do sistema de numeração egípcio, né, que eles utilizavam estes símbolos e aqui os valores de cada símbolo, certo? Então, dessa forma eles conseguiam registrar as suas quantidades. Outro sistema de numeração bastante conhecido é o sistema de numeração romano, o que nós utilizamos até hoje, certo? Ele caiu em desuso, mas foi um dos sistemas mais utilizados e que a gente pode ver ao longo da história, nos livros, né? E como eu falei, até hoje a gente utiliza, né? São essas letras aqui que tem essas quantidades e a partir das regras desse sistema nós conseguimos representar quantidades, tá bom? Porém, além desse, né, que eu falei, são dois exemplos que servem para ilustrar o que significa um sistema de numeração. Tem outros sistemas, né, dos maias, do sistema de numeração chinês, japonês, certo? Então, dependendo da cultura de um povo, né, eles criaram um sistema mais adequado. O sistema de numeração que chegou até nós e que nós utilizamos até hoje é o sistema de numeração indo-arábico. Ele tem esse nome porque ele foi deduzido pelos hindus, né, que estava na região da Índia, e pelos árabes, certo? Então, esse sistema utiliza esses 10 símbolos, certo? Que são chamados de algarismos, e com esses símbolos e as regras desse sistema, né, que é um sistema decimal. O que quer dizer esse sistema decimal? Quer dizer que, dependendo da posição que você coloca um algarismo, ele vai valer um múltiplo de 10, tá certo? Então, é um sistema muito prático, né? Tanto é que é o nosso que utilizamos, né? E ele serve para representar qualquer número, tá bom? Então, aqui está um exemplo, 3.292, eu utilizei os algarismos, né? 3, 2 e 9. E nesse sistema, nós temos aqui duas coisas muito importantes, que é a ordem, que é a posição que o algarismo ocupa, né? Essas ordens são classificadas dessa forma aqui: unidade, que é contando da direita para a esquerda, que é esse aqui, tá certo? Unidade, deixa eu registrar aqui para vocês. Nós temos o número, né? Digamos que seja uma quantidade de pessoas, 3.292. A unidade é esse aqui, gente. Unidades, certo? O próximo na sequência é chamado de dezena e esse aqui é chamado de centena, ok? Então essas são as ordens, elas vão ser sempre contadas de 3 em 3. Nós formamos grupos de 3 em 3 e serão sempre nomeadas dessa forma, né? Sempre da direita para a esquerda, certo? Unidades, dezenas e centenas. Por que é assim? Porque isso aqui vale 2, esse aqui vale 10 vezes mais e esse aqui vale 100 vezes mais, tá bom? Então essas são as ordens. Outro grupo importante, que é quando acabam-se as ordens, são as classes, que elas são chamadas de unidades simples, quando não chega a 1000, né? Milhares, quando passa, né? Milhões, bilhões, trilhões, etc. Certo? Então, são grupos de 3 em 3, né? Que a gente separa, unidade, dezena e centena,
e são sempre múltiplos de 1000, tá bom? Por exemplo, aqui, né, 3.292, o 3 é unidade de milhar, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo das classes. Vou pegar aqui um número bem grande, tá bom? Vou explicar para vocês. Vou pegar um número grandão aqui. Número aleatório, né? Começar aqui a escrever vários algarismos. Aqui 4. Pronto. Imagine que você precisa ler esse número. O que você faz? Você começa de trás para frente e sempre contando de 3 em 3. 1, 2, 3. Aí você bota um pontinho aqui. Esse pontinho, ele não significa nada, certo, gente? É só para facilitar a leitura do número. Aí você conta mais 3. 1, 2, 3 e pronto. Aí aqui você parou, tá certo? Agora você tem que observar aqui se ele é unidade simples. Deixa eu ver aqui, unidades simples. Se ele é de milhares ou se ele é de milhões. Então isso aqui é a parte mais difícil, que você tem que ter esse tato, né, para ver o que ele é, tá bom? Então nesse caso aqui ele foi de milhões. Por que é assim? Porque você tem que ler até chegar nas unidades simples. Por exemplo, se eu começar aqui de bilhões, vocês vão ver que não vai dar certo. Aqui é unidade, né? Aqui tem a unidade e aqui é a dezena. Então eu vou ler assim: 31.456.000, né? Apesar de ser milhares, a gente lê 1.789. Se eu começar com uma classe pequena, por exemplo, 31.456, aí isso aqui eu não vou ter o que ler, tá vendo? E se eu começar com uma classe muito grande, digamos a bilhões, 31.456.789.000, aí não vou terminar, tá certo? Então essa parte aqui vocês têm que ler na classe correta, né, para terminar direitinho, ok? Então aqui você tem que começar por milhões. Por que milhões? Porque é o número que tem mais, né, de 7 ou mais algarismos, milhões, tá bom? Então isso aí vocês vão aprendendo com a experiência, ok? Se ele tem apenas 3, ele é unidade simples, certo? 789 é unidade simples. Aí passou para 4 já é milhares. Aí ele vai 5 até 6 é milhares. Quando ele passou para 7 já é milhões, tá bom? Então você faz a leitura dessa forma. Então a gente tem que separar, né, como eu falei, de 3 em 3, e a gente inicia a leitura da esquerda para a direita, né, observando as classes, tá bom? Como está aqui. Então você tem que observar, aí você vai lendo, né? Então aqui começou com milhões, terminou nas unidades simples. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem enviar para o privado, tá bom? E eu esclarecerei. Então, um abraço a todos e até a próxima.